Ok? Então vamos falar de óxidos. Óxidos, um grupo de função inorgânica muito importante, muito variado. Tem uma parte dele que alguns professores ensinam separado, outros ensinam junto. Eu vou ensinar junto, acho que vale a pena. Tá? Então vamos lá. Tem um organograma aqui, um mapa mental, um fluxograma, chamem como quiser, tá? Sobre óxidos. Isso aqui vai permitir classificar, identificar óxidos, saber quem é e o que ele faz. Tá? Se o cara botar esse mapa mental na cabeça, questão de óxidos, em termos de classificação, propriedades, reações, não vai complicar muito a pessoa. Tá? Claro que tem mais coisa para falar, tem que falar de nomenclatura e tal, mas o importante, isso aqui é o núcleo, tem que saber isso aqui. Tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é um óxido, ou alguma coisa da família dos óxidos? É um composto binário. Tá? O que é um composto binário? É um composto formado por dois elementos químicos, por dois tipos de elementos. Né? Tá? E olha só, onde o oxigênio tem a maior eletronegatividade. Tá? Então, para ser da família do óxido, a fórmula tem que ter dois elementos e o oxigênio ser o último, né? Ser o mais eletronegativo. Tem um exemplo clássico que não é óxido, que é isso aqui, ó. OF2, o fluoreto de oxigênio. Isso aqui não é óxido, tá? Por que o OF2 não é óxido? Porque o flúor é o único elemento com uma eletronegatividade maior, né, que a do oxigênio. Então aquilo ali não é um óxido, tá? É um gás lá, né, que não é óxido, é um fluoreto, tá? Bom, então olha só, os óxidos então vão se dividir em três tipos: os comuns, os peróxidos e os polióxidos. Tá? Qual é a diferença? É a organização dos oxigênios em termos de molécula. Então olha só, o óxido comum é aquele que tem o oxigênio O fazendo duas ligações. Tá? Então, isso é uma estrutura simples de óxido. Tem só o oxigênio daquele jeito ali e deu. Tá? Mas, se vocês tiverem um peróxido, vai se formar o grupo peróxido, que é diferente. O grupo peróxido é duplicado, ó. Ele é alguma coisa assim. Então olha só que interessante, vocês vão ter algum elétron entrando na estrutura por essa ligação e outro por essa ligação. Porém, aqui no meio, entre os dois oxigênios, vai existir uma ligação covalente apolar. Tá? E o grupo polióxido ou superóxido é o exagero ainda maior disso aí. Tá? Vai ter 4 oxigênios. Tá certo? Bom, qual é a diferença entre eles? A mais importante e mais rápida de se verificar é o NOx. Olha só. Esse aqui vai ser um grupo O com NOx menos 2. Um elétron de cada entrando no oxigênio, já que ele vai ser o mais eletronegativo, O menos 2. Olha o peróxido. São dois oxigênios, O, tá? Menos 2. Então, olha só. Como eu vou ter menos 2 para 2 oxigênios, nós vamos ter aqui, ó, uma diferença. Nesse aqui, o NOx do O era menos 2 mesmo. Mas nesse aqui é menos 2 para 2 oxigênios. Então, dividindo os menos 2 pelo 2, vocês vão ter um NOx do oxigênio menos 1. Olha que maluco, ó. Menos 1 o NOx do oxigênio. Nessa situação, foge ao padrão menos 2. E no polióxido, vocês vão ter O4, são 4 oxigênios, dividido pelos 2 elétrons que entram, que é menos 2. Então vocês vão ter uma situação muito adulterada aqui, muito estranha, que é, tá ruim de escrever aqui, o NOx do oxigênio menos 1,5. E a gente tem que entender assim, não é que entre metade de um elétron no oxigênio, não. É que entram dois oxigênios nesse... Não, desculpe. Entram 2 elétrons nesse conjunto com 4 oxigênios e os 2 elétrons ficam circulando por lá. Imagina uma família de oxigênios. O pai, a mãe, o irmão e a irmã, os 4 oxigênios da família e 2 gatos. E os gatos são os elétrons, ficam brincando com eles.
Ninguém vai cortar, eu quero metade da cabeça do gato para mim. Não, não é isso. É a mesma coisa. O gato seria o elétron, ele fica se movendo pela estrutura. Então o NOx médio é menos meio. Mas não é que um oxigênio tenha ganho um pedaço, uma metade de elétron. Tá? O que nós temos então de importante sobre eles? Os óxidos comuns têm bastante estabilidade. Os peróxidos são instáveis. E os superóxidos ou polióxidos são extremamente instáveis. Tá? Os peróxidos, dos mais conhecidos que vocês vão ter, a água oxigenada é um exemplo. Ela é um peróxido de hidrogênio. Então, ela se decompõe, forma oxigênio e libera calor na decomposição. O que eu poderia dizer de um superóxido? Tudo exagerado. O superóxido é super instável, se decompõe mais facilmente ainda e libera muito oxigênio nessa decomposição e muito calor nessa decomposição. Tá certo? Quando a gente fala de nomenclaturas e tal e reações, a gente vai explicar melhor isso. Tá bom? E os estáveis, então, esses óxidos comuns? Bom, os óxidos comuns vão se dividir de acordo com outro elemento que está ligado com O. Um primeiro elemento que está ligado com O. A gente poderia chamar ele de cátion, se fosse iônico. Eu não estou chamando de cátion porque nem todos são iônicos. Tá? Mas o primeiro elemento, menos eletronegativo. Se ele for metálico ou fizer ligação iônica com oxigênio, e notem que eu botei entre aspas, porque pode aparecer alguma exceção, vocês têm um tipo. Tá? Esse tipo se divide em dois, os anfóteros e os básicos. Tá? Os anfóteros, quando vocês tiverem zinco, alumínio, estanho, chumbo, ou aqueles que antigamente eram chamados de semimetais ligados com oxigênio. Tá? Anfótero significa que reage de duas formas. Anfótero significa que reage como base e como ácido, dependendo da situação. Tá? Então o anfótero tem dupla capacidade reativa. Um exemplo clássico é a hipoglose, né? Aquela pomada que passaram nas bundas de quase toda a população do planeta. Né? Ali você tem o óxido de zinco, que é um pozinho branco. O óxido de zinco reage com coisas de natureza ácida, como por exemplo o xixi, ou como coisas de natureza alcalina, né? Que podem sair aí nas fezes da criança, e mesmo assim neutralizar, tanto ácido quanto base. Então diminui a chance de assadura da criança ali na fralda. Claro que se vocês deixarem muito tempo a fralda, vai assar igual. Por quê? Neutralizando tanto ácido quanto base, vai formar alguma coisa salina e por desidratação o sal vai assar a bunda do nenê ali, tá? Mas mesmo assim você tem um tempo maior de bunda salva, tá? Certo? Então o de alumínio é usado como pastilha antiácida também, né? Nos Gelmax da vida e tal. E aí você tem os outros aqui. Eles vão ter capacidade de reagir tanto como ácido, tanto quanto base, tá? E existem os que são apenas básicos. Então, são aqueles que têm outros metais, né? Então, via de regra, quando vocês têm outros metais, principalmente da família 1A e 2A, vocês vão ter óxidos básicos, óxidos que vão formar bases, tá bom? Então, por que eu botei sempre entre aspas isso aí? Porque alguns metais de família B vão formar coisas de natureza ácida, óxidos de natureza ácida. São exceções, tá? Mas vamos nos agarrar na regra, não na exceção. Tá bem? E existem os ametálicos ou covalentes, obviamente, quando vocês tiverem um ametal, alguém fazendo ligação covalente com oxigênio. Então, existem os neutros ou inertes. Olha só, botei entre aspas também. Nesse caso, quer dizer que não reagem nem como ácido, nem como base. Eles podem ter outro tipo de reação. Vou dar exemplos para vocês. CO, monóxido de carbono. N2O, monóxido de dinitrogênio, tá? NO, monóxido de nitrogênio. Atenção, nenhum deles reage como ácido ou base em solução aquosa. Porém, os três fazem outras reações químicas. O CO é tóxico, se gruda lá na hemoglobina do sangue e mata a gente, né, por sufocamento. Então, quando a gente tem uma combustão incompleta, forma isso aí altamente perigoso. Por isso que tem aquela regra, nunca deixe o carro ligado dentro da garagem. Né? A falha de combustão pode gerar CO e matar a pessoa intoxicada. E não tem cheiro, CO, não tem nada, é bem perigoso. N2O. O N2O é o gás do riso. Né? O N2O entra na tua corrente sanguínea, vai pro teu cérebro, e tu pode estar espetando uma faca no braço e dando gargalhada, dando gargalhada.
Foi um dos primeiros anestésicos descobertos pelo homem. É tóxico também, tá? Mas tem essa capacidade de fazer o cara rir até de tragédia, certo? E o NO, o monóxido de nitrogênio, ele é formado pelo sildenafil na corrente sanguínea. Esse remédio é o famoso Viagra, né? Então ele consegue fazer uma mudança lá numa molécula de proteína, e isso vai permitir que o corpo cavernoso do pênis se encha de sangue, e aquilo que não funcionava volta a funcionar, e isso é um sucesso de vendas aí nas farmácias para os tiozão tarados, tá? Para os moleques tarados também, tá? Infelizmente. Então esse troço aí mente. Também é tóxico, também é perigoso. Todos os três são perigosos para a saúde, tá certo? Sendo que o último aqui, se o seu médico receitar, o problema é seu uso, né? O médico sabe o que está fazendo, tá bom? Então esses três não vão reagir como ácido e base, apesar de fazerem outras reações químicas, tá? Todos os outros óxidos já metais vão reagir como se fossem ácidos. Agora uma breve explicação sobre isso. Quando fala reagir como ácido, significa entrar em solução aquosa, quando se dissolver, formar um oxiácido. Tá? Reagir como base, entrar em solução aquosa e formar uma base, um hidróxido. Né? Reagir como ácido, neutralizar alguma base. Reagir como base, neutralizar algum ácido. Tá? Então sempre nesse sentido de ácido, base e neutralização que nós já estudamos. Fiquem muito atentos aos ametálicos ácidos, porque eles são os responsáveis pelo fenômeno de poluição chuva ácida, que é tão falado, tão estudado em geografia, biologia, química, etc. Tem a ver com a parte de sustentabilidade, tá certo? Chuva ácida pode ser causada por vulcões, né, que geram muitos óxidos de enxofre, e pode ser causada pelo homem, certo? Queimando lenha, queimando carvão, queimando combustível fóssil. Tá? Então a chuva ácida é um problema que pode ser criado pelo homem, né? Antropomórfico ou não, tá certo? Então quando um vulcão entra em erupção, ele polui mais em termos de chuva ácida que todas as revoluções industriais juntas. Mas o vulcão já está na conta da natureza, o vulcão a gente não controla, né? Aí a gente vai lá e piora o problema, né? Então hoje nós temos técnicas de fabricação de produção justamente para diminuir os teores de chuvas ácidas. Lembrem que essas chuvas ácidas vão cair em cima do solo, vão acidificar o solo tem que ter o pH corrigido com calcário para a plantação funcionar. Então isso mexe com as safras e com o alimento do mundo todo a cada ano. Então se a gente aumenta a poluição por chuva ácida, a gente aumenta o custo de produção de alimentos do planeta, e nós também vamos esgotando a capacidade daquele solo, né, de produzir mais alimento. Então tem muito a ver com sustentabilidade em alto nível, assim, né? Esse negócio de chuva ácida, tá? E vocês não vão sair por aí dizendo que chuva ácida causada pela usina de Candiota aqui, em Candiota, quem vai para Bagé, né, é culpada por causar chuvas ácidas no Uruguai. Isso é mentira, os uruguaios inventaram isso para ganhar um dinheiro, mas isso é uma bobagem, tá? Inclusive, atualmente, a usina de Candiota tem sistemas de filtros eletrostáticos, captadores de gases, justamente para acabar com essa história de formação de chuva ácida. E no passado também não era chuva ácida o suficiente para acabar com as plantações do Uruguai, tá? Os uruguaios vão dançar um tango lá em Buenos Aires, na Argentina, para chorar ao invés de ficar inventando essas histórias. Tá bom? Tem brasileiro ainda que alimenta esses mitos, né? Essas coisas. Não precisa. Tá, gente? Isso aqui é o basicão de óxidos, certo? A gente vai ter uma aula só de nomenclatura, uma aula só de reações de óxidos, porque é super importante. Tá bom? Mas a lógica estrutural de classificação é isso. Vou sair, dá um print screen aí quando puder, né? Faz esse esqueminha, escuta o vídeo 2, 3 vezes, anota em cada célula as coisas que eu falei, para ficar com um resumão bem bom de classificação de óxidos, peróxidos e polióxidos. Tá bem? Fechou aqui.